aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, querido, você que nos acompanha nessa noite, nessa live, mais um culto de celebração ao nosso Deus. Seja muito bem-vindo na nossa live, no nome do Senhor Jesus. E vai compartilhando aí essa live aí para que mais pessoas possam ter a oportunidade que você está tendo de ouvir uma palavra de Deus nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. É um privilégio estar mais uma vez aqui com vocês, com os irmãos, trazendo mais uma palavra. É importante que vocês estejam conosco. Estamos unidos, né, em igreja, a Igreja de Cristo, nesse período tão crucial, nesse momento tão difícil. E é um momento que nós temos meditado muito, né, na palavra. O Senhor tem nos dado muitos alertas. O Senhor tem falado muito com a Igreja de Cristo nesse tempo. Então, continue conosco aí, compartilhe para aqueles que precisam, né, esse momento, compartilhe com as pessoas. E vamos meditar na palavra, vamos estar orando também, vamos estar orando pela sua casa, vamos estar orando pela sua família. Então continue conosco. É importante esse momento a igreja estar unida. Amém? E eu quero iniciar abrindo em 1 Samuel. Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra. Em 1 Samuel. Amém, glória a Deus. Francisca, minha amiga, também entrou já aí. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus me deu uma palavra, eu vou estar orando com você para a gente estar iniciando essa palavra do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos estar orando, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus nesse momento, nessa live. Querido Espírito Santo de Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, para agradecer pela oportunidade, Senhor Pai, de estar nessa live, pela oportunidade de poder estar levando uma palavra nesse momento, pela rede social. Nós queremos colocar diante do Senhor essa live. Nós queremos colocar a palavra, as nossas vidas, a cada um que está acompanhando diante do Teu altar, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro a cada casa, que o Senhor possa fortalecer a cada vida, que o Senhor possa direcionar cada vida, abrir o entendimento de cada coração, de cada vida, em nome de Jesus nessa noite. Que você possa ficar com essa palavra, que você possa estar meditando na palavra do Senhor e pegue o que o Senhor vai falar, porque a palavra do Senhor é alimento para nós. Amém? Glória a Deus. Irmã Orlando, Sandra também, seja bem-vinda. Presbítero Kleber, glória a Deus. Amém? E o Senhor me deu uma palavra lá em 1 Samuel sobre Ana. E o Senhor foi esmiuçando para mim sobre essa palavra de Ana. Eu queria passar para vocês o que o Senhor falou no meu coração. As 3 fases de Ana. Glória a Deus. Amém? Nós vamos falar de várias coisas que aconteceu com Ana aqui. É um aprendizado para nós. Nós sabemos que Eucana tinha suas 2 esposas. Nós sabemos que ele todo ano ia para sacrifício, né? Ele subia todo ano, ano após ano, para sacrifício com as suas 2 esposas, em sacrifício ao Senhor, né? Onde ele levava seus sacrifícios, suas ofertas ao Senhor. E todo ano fazia o mesmo processo. E Ana, nós sabemos, a história conta que Ana estava à espera de um milagre, né? Como muitos de nós, cada um está à espera de um milagre. E nós aprendemos aqui uma lição muito linda com Ana. 1 Samuel 9, 1 Samuel 9 diz assim: Então Ana
se levantou depois... 1:9. 1 Samuel 1:9. Glória a Deus. Amém? Se vocês puderem acompanhar, acompanhe a palavra. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: o Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, lhe darei a todos, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 12 diz assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção ao seu povo. Amém? Glória a Deus. Então a gente aprende aqui alguns pontos importantes de Ana. Ela nos deixa uma lição muito importante. A primeira aula que a Ana nos dá aqui, no 9 fala: então Ana se levantou, depois comer e beber em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E a gente entende aqui que Ana teve algumas atitudes no milagre que ela estava em busca. Ela estava procurando resposta, ela estava buscando direção de Deus, ela estava chorando ao Senhor, ela estava orando ao Senhor, todos os processos que cada um de nós fazemos quando estamos à espera de um milagre. E aqui a gente percebe que Ana, ela teve uma atitude de se levantar, né? Mediante a tudo aquilo que ela passava, mediante a tanta perseguição que ela passava, né? A Ana se levantou. Então, uma palavra poderosa para nós nos levantarmos, independente da circunstância, independente da situação. Nós não podemos ficar prostrado diante da situação, diante dos problemas. Não dá para ficar prostrado. Não dá para ficar no meio do caminho, parado, esperando alguma coisa acontecer. Nós precisamos nos levantar. Assim como Ana, ela teve as batalhas dela, ela teve as lutas, assim como nós também temos nossas lutas nas nossas casas. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos delicados. Estamos em um processo de tratar com a igreja de Cristo. Nós estamos precisando orar mais, nós precisamos buscar mais do Senhor, se manter mais firme e, acima de tudo, procurar andar em dependência ao Senhor. E essa atitude de Ana se levantar, quando ela se levantou para ter com o Senhor. Então, muitas vezes nós nos levantamos para a gente buscar resposta com as pessoas, com situações, com profecias, mas Ana se levantou e ela foi ter com o Senhor. Então é essa atitude que precisamos ter. Nós precisamos ter a atitude de nos levantarmos e ter com o Senhor e buscar direção e resposta do Senhor. Amém? Que você possa nessa noite pegar essa palavra, né, de se levantar, independente da situação, e colocar diante de Deus, que é Ele que vai dar a direção para você. E aqui, no versículo 1:10, a gente vê uma outra atitude de Ana. Ana se humilhou. Quando diz ela pôs com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então a gente vê aqui uma forma de humilhação. A Ana se levantou e ela foi a ter com o Senhor. Amém? Nesse período nós precisamos nos humilhar nas potentes mãos do Senhor. Nós não podemos ficar com o que falam, nós não podemos ficar com o que a mídia diz. Nós precisamos nos colocar diante de Deus. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor. A resposta final vem do Senhor. Se você está com um parente, com um familiar enfermo, se você está com uma situação financeira difícil, se você está com contendas na sua casa, se
você está com a sua mente, com a sua alma amargurada, seu coração está aflito, ninguém pode te socorrer nesse momento a não ser o Senhor. Nós podemos orar, nós podemos interceder, nós precisamos lançar uma palavra, só que a parte que nós temos que fazer, cada um de nós, é nós termos com Deus. Então, você, eu, cada um precisa se humilhar diante do Senhor. Amém? E ela apresentou tudo diante do Senhor, né? Quando fala aqui no 10, ela apresentou tudo diante de Deus. Ela se prostrou diante do Senhor e ela apresentou: Senhor, está aqui a minha situação. Senhor, eu apresento diante de Ti, Senhor. Essa é a minha situação real. Você precisa colocar a sua confiança no Senhor. Amém? Glória a Deus. E no 11, ela fez algo surpreendente. Nós vamos falar aqui também da fidelidade com o Senhor. Ela votou, né? Ela fez um voto. Então, o que a Ana fez? Ela se levantou, chorou diante de Deus, levou as suas dificuldades, as suas batalhas, as suas lutas diante do Senhor. Não levou diante dos homens. Ela não viu o problema maior, mas levou diante do Senhor. E ela fez um voto, né? A gente leu aqui no 11. E votou um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, ela votou na confiança do Senhor mesmo, declarando a soberania de Deus. Nós temos que entender a soberania do Senhor. Nós temos que entender que o planeta, o globo terrestre, está nas mãos do Senhor. Como se fosse uma fubeca, sabe, uma bolinha de fubeca na mão do Senhor. Ali Ele tem todo o poder. Não adianta o dinheiro, não adianta o poder aquisitivo, não adianta nada se não tiver nas potentes mãos do Senhor. E aqui ela se comprometeu, né? No 11 ela voltou, ela falou: olha, Senhor, se atentamente o Senhor ouvir a minha oração, Senhor, eu estou colocando isso diante do Senhor. Pai, eu estou colocando diante do Senhor o meu filho, a minha casa. Eu trago para nós, né, um exemplo. Eu coloco diante do Senhor, Pai, o meu casamento. Sabe, o meu casamento, a minha casa tá, Senhor, tá difícil. O meu casamento, os meus filhos, a minha situação financeira, a minha causa na justiça, a minha saúde. Senhor, eu vou me comprometer. E ela fez um compromisso com Deus. Então não faça compromisso com os homens. Quando a gente faz compromisso com os homens, a gente falha. Faça um compromisso com Deus. E ela fez isso de fidelidade nesse compromisso. E a mesma coisa quando você se compromete a ser ofertante, ser dizimista na casa do Senhor, a levar uma oferta para alguém, abençoar a vida de alguém. É um compromisso. Se comprometa com o Senhor. Ande em fidelidade com o Senhor. Amém? E nesse compromisso ela fez o voto. E não basta apenas, né, falar, vou fazer. Não apenas vou fazer e não cumprir. Precisa, vou fazer e cumprir. O Senhor quer ver atitude de coração. Amém? No 12, ela fala: e sucedeu que, perseverando ela em oração, a palavra fala 1:12, perante ao Senhor. E a gente vê aqui a perseverança de Ana. Amém? Ana não desistiu. A gente vê que ela se levantou, se humilhou nas potentes mãos do Senhor, ela se comprometeu. E realmente foi o que ela fez. O Senhor deu o filho e ela cumpriu com o que ela falou. Nós precisamos ter compromisso com o Senhor. E eu pergunto para você: quantas vezes você falou, Senhor, eu me comprometo com o Senhor, ir na tua casa, buscar a tua presença? E quantas vezes você parou? Por que você parou o seu compromisso no meio do caminho? Por que você parou com aquilo que você falou para o Senhor lá atrás? O seu primeiro amor. Por que você parou? O Senhor te quer de volta. O Senhor quer você de volta com Ele. O Senhor tem grandes coisas para fazer. Estar fora das mãos do Senhor está em perigo. O mundo aí fora é perigoso. Precisamos estar nas potentes mãos do Senhor.
E aqui no 12 ela perseverou diante do Senhor. Então, não basta apenas orar. Eu recebo muitas mensagens de muitas pessoas, de amigos conhecidos, de outros lugares, de vários ministérios. E eu fico realmente assustada, porque ore por mim. E eu pergunto, o que acontece, filha? Apenas ore por mim. Não é apenas orar, é a gente se prontificar a estar disponível nas potentes mãos do Senhor. Nós precisamos firmar uma aliança de compromisso. Nós podemos ver a Terra está gritando. O planeta está um caos. E nós estamos tendo esse reflexo hoje de uma forma cruel no nosso país. É triste ver tantas mortes, tanta tristeza, tanta dor. E a gente quer levar uma palavra e a gente fala, eu estou orando por você para que o Senhor fortaleça você, capacite. Mas é só o Senhor. A dor é uma coisa que só o Senhor pode tirar. Só o Senhor pode trazer conforto a cada família, a cada vida. E assim como Ana passou por tantas lutas naquele tempo, era algo que doía nela. Então, cada um sabe o tamanho da sua dor, cada um sabe a sua luta, cada um sabe a sua dificuldade. Ela teve esse compromisso com o Senhor. Então eu deixo essa palavra com você que está conosco, nos acompanhando. Nós temos o privilégio de ter a rede social, de ir para tantos lugares, né? Vai para tantos lugares, vai até para fora do país e pessoas estão sendo curadas, restauradas. Não é para nosso engrandecimento, é pelo Senhor, é pelo Senhor. E do mesmo modo que essa palavra veio de encontro com a Ana, esse compromisso que ela firmou com o Senhor, assim como o Senhor falou com ela, que nós possamos pegar essa noite e nos comprometer com a nossa fidelidade com o Senhor. Um dia nós nos comprometemos a primeira vez, o primeiro amor, de estar com Ele, na casa dEle, ser fiel a Ele. Nós vamos nos humilhar diante do Senhor, vamos fazer esse compromisso com o Senhor, nos comprometer e perseverar, assim como diz a palavra. Aqui a Ana está clamando ao Senhor. Eu sei que muitos nesta noite, eu sei que muitos por aí estão clamando ao Senhor e muitos estão sem respostas. Muitos se perguntam, por que, Senhor? O que está acontecendo? Por que nada muda? As coisas estão acontecendo. Eu quero dizer para você que nada fica do mesmo jeito para sempre. As coisas mudam, as coisas estão andando. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos ficar firmes com o Senhor. Colocar o nosso coração diante de Deus. Coloque o seu coração diante do Senhor. Se comprometa com o Senhor, não é com o homem, é com o Senhor. Eu fico a me perguntar, essas pessoas, muitos que foram, muitos estavam com o Senhor, e os que realmente não tinham compromisso com o Senhor, como estão essas pessoas? Ninguém sabe, porque depois que parte dessa vida não dá para saber se nós estamos aqui, se o Senhor nos deu essa oportunidade, essa chance de estar aqui, esse fôlego de vida. Vamos aproveitar. O tempo está passando muito rápido. O Senhor já está chegando. Está tudo muito real. A gente percebe. As coisas não estão como antes. A gente percebe que o mundo já não está mais como antes. A crueldade está maior. As pessoas estão se perdendo no meio do caminho. As pessoas estão se apostatando da fé. Se firme com o Senhor. Você e Deus, converse com o Senhor, tenha um compromisso com o Senhor, assim como Ana. A Ana afirmou um compromisso com o Senhor, um voto com o Senhor. E ali ela viu o mover de Deus. O Senhor conhece seu coração. Eu quero que você saiba, o Senhor conhece seu coração. Certa vez uma pessoa me pediu oração e ela falou para mim assim, eu falei para ela assim, mas entre no seu quarto, feche a tua porta e fale com o teu Deus que está no céu. Fale com o Senhor vai te ouvir. E ela falou para mim, o Senhor não vai me ouvir, porque Ele está muito ocupado. Ele
tem muitas outras pessoas, tem muitos outros compromissos. E eu não acreditei naquilo, porque a gente vê que até hoje muitos têm essa mentalidade. Mas eu digo que não é assim. A Bíblia fala que o olho do Senhor está em todo o lugar, vendo o bom e vendo as pessoas maus. O olho dele está sobre a terra. Ele não perdeu o controle, apesar do que está acontecendo. Se ele recolheu a muitos, é porque a vida é do Senhor. O sopro de vida é do Senhor. Ele sabe todas as coisas. Nós precisamos colocar nossa confiança nele e conversar com o Senhor, ser amigo do Senhor, entrar na intimidade com o Senhor e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Fale com o Senhor, pergunte para Ele. Eu tenho certeza que você vai ter muitas respostas. O Senhor, de alguma forma, Ele vai falar com você. Pergunte para Ele: o que você quer, o que o Senhor quer de mim, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Me ajude, Senhor, nessa caminhada. Não está fácil, não está fácil. A caminhada não está fácil para ninguém. Está uma caminhada árdua. Mas quando estamos com o Senhor, Ele nos conforta, Ele nos fortalece, Ele nos dá força. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, que você possa andar em fidelidade diante do Senhor. Se você tinha um compromisso também de fidelidade com o Senhor, continue com esse compromisso de fidelidade, volte, ainda há tempo. Ainda há tempo, nós temos tempo, mas seja rápida, amém? Com seus compromissos com o Senhor, em fidelidade da sua igreja, amém? Que você possa pegar essa palavra que o Senhor deixou para nós, como Ana se levantou, Ana se humilhou nas potentes mãos do Senhor, ela se comprometeu e perseverou. Então são as 4 fases, na verdade, de Ana, né? E vamos continuar perseverando, vamos orar por vocês. No final vamos orar, o pastor Trindade vai dar uma palavra, vamos orar e você vai conseguir. Eu digo para você o que eu sempre falo, estamos no olho do furacão. E o que a gente faz no olho do furacão? Mantenha o equilíbrio, tenta manter o equilíbrio em todas as circunstâncias. Não está fácil, mas procura de todas as formas. Se está difícil, sai um pouco, esfria a cabeça, descanse, e o Senhor vai te honrar, e o Senhor vai te fortalecer. Busque a sua força no Senhor e na força do poder dele. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, que você possa se fortalecer no Senhor e pegar esse exemplo que Ana deixou para nós. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, pastor. Amém, queridos? Glória a Deus. O exemplo maravilhoso de Ana em perseverar na oração, em perseverar com o Senhor. E Deus trouxe uma palavra no meu coração semana passada, né, a respeito de Abraão, que Abraão ele recusou abrir mão das promessas da aliança que ele tinha com Deus. E hoje nós vamos continuar aqui nessa mensagem. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 22. Gênesis no capítulo 22. Aleluia. Gênesis 22, verso 9. Glória a Deus. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, livro do princípio, no capítulo 22 e no verso 9. Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor, verso 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar e em cima da lenha. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Então, nós vemos que Abraão, né, quando ele foi sacrificar, primeiramente ele levantou um altar ao Senhor, né? Um altar de adoração, um altar de sacrifício à presença de Deus. E o tema que o Senhor colocou para nós ministrarmos hoje diz assim: Deus encontrará você no altar do sacrifício.
Da mesma maneira como encontrou Abraão e Isaac no altar do sacrifício, Deus ele quer encontrar a mim e a você no altar de sacrifício ao Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, a oferta sacrificial de Isaac por Abraão é um dos maiores exemplos dados por Deus sobre o sacrifício que lhe é agradável. Querido, antigamente no Antigo Testamento nós sabíamos que tinha que ser imolado um cordeiro para haver um sacrifício ao Senhor, para entregar ao Senhor um sacrifício agradável. Tinha que ser um animal puro, tinha que ser um animal sem contaminação, sem mancha, sem mácula, sem ruga, não podia ser coxo, não podia ser manco, tinha que ser perfeito, né? E então Deus pede para Abraão um sacrifício, que Abraão sacrificasse o teu próprio filho, filho da promessa, como nós já vimos falar na outra live, né? E Abraão, querido, não se negou a sacrificar o teu filho. Abraão, ele não adorou a Deus com uma oferta de 10, de 30 ou de 50%, não. Abraão, ele adorou a Deus com a melhor oferta que ele tinha, que era o seu filho Isaac. 100%, ele entregou Isaac 100% para Deus. Olha, ele não deu alguma coisa para Deus que lhe custasse pouco ou não custasse nada, né? Ele entregou 100% a Deus. Ele entregou o seu bem mais valioso na presença de Deus, que era o seu filho Isaac. Certa feita que nós vemos ali o rei Davi, que fora entregar uma oferta para o Senhor, os seus servos, disse para Davi, Davi, você pode pegar tudo que tem no reino e pode entregar ao Senhor. E Davi, ele disse assim, não entregarei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada, né? Davi também teve o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, querido. E Deus então colocou Abraão à prova, né? Deus colocou Abraão à prova e queria ver se Abraão era totalmente sujeito à obediência a ele, né? Deus então estava provando Abraão, querido. Não é o inimigo que estava provando Abraão como provou a vida de Jó, não, aqui era o próprio Deus provando a vida de Abraão, o quanto Abraão era fiel ao Senhor, querido, né? Quanto ele obedecia ao Senhor, quanto ele era sujeito às ordenanças de Deus, às ordens de Deus, né? Então Deus colocou Abraão à prova naquilo que Abraão mais amava, naquilo que Abraão mais gostava, querido, que era o teu filho Isaac. Porque muitas das vezes Deus ele vai provar a mim e a você naquilo que nós mais gostamos, naquilo que nós mais amamos. Por quê? Porque aqui Abraão, que ele estava tirando os olhos do Senhor e estava colocando os olhos em Isaac, né? Ele estava deixando de adorar a Deus e adorando seu filho Isaac, o filho da promessa. Abraão, Deus colocou Abraão à prova. Ele queria ver a obediência de Abraão. Amém? E Deus concedeu-lhe um filho da promessa, um filho prometido, Isaac, por meio do qual, segundo prometeu, multiplicaria a semente de Abraão, né? Através de Isaac, Deus disse para Abraão que a sua semente ela ia se multiplicar na terra, né? E que faria de Abraão pai de muitas nações. Olha para você ver o que Deus está fazendo com Abraão, né? Deus prometeu Isaac, prometeu que ele seria pai de uma grande nação, de uma grande multidão. E agora Deus vem e pede o filho da promessa como sacrifício ao Senhor, né? Ou seja, Deus pediu as nações a Abraão. E Deus lhe falou a Abraão, e Abraão lhe respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Querido, Gênesis no capítulo 22, do verso 1 e 2, Deus está falando com Abraão e pedindo para Abraão um sacrifício. Que Abraão então subisse a um monte e entregasse o seu filho como um sacrifício vivo a Deus, né? E Abraão, querido, ele não questionou, ele não retrucou, ele não perguntou, ele não argumentou contra Deus, ou para com Deus, dizendo, Senhor, por quê? Não, ele não argumentou com Deus, ele simplesmente obedeceu, né? Ele não duvidou de Deus, né?
E Deus, se eu te der o meu filho amado, o filho que esperei tanto tempo, como cumprirás a tua promessa? Ele não perguntou para Deus, querido. Ele poderia perguntar para Deus: Senhor, o Senhor me fez uma promessa. O Senhor me prometeu que através do meu filho, através da promessa que o Senhor me fez, eu seria pai de nações, pai de multidão. E agora o Senhor me pede a promessa de volta? O Senhor quer que eu entregue a promessa de volta? Como vai se cumprir a promessa que o Senhor me fez? Ele podia ter perguntado para Deus, podia ter falado para Deus, Em vez disso, ele agiu pela fé. Glória a Deus. Em vez de perguntar para Deus, ele agiu pela fé. Amém. Levantou-se de manhã cedo, para o lugar que Deus lhe indicou para oferecer Isaque. Sem perguntar, sem murmurar, sem reclamar, sem questionar. Ele simplesmente obedeceu. Amém. Glória a Deus. Simplesmente obedeceu a ordem de Deus. Quando Abraão viu o lugar, e disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Querido, Abraão, ele confiava 100% em Deus. Glória a Deus. Não era 30%, não era 50%, não era 70%, era 100% de confiança Glória em a Deus. Aleluia. Querido, eu e você, para nós vermos as promessas de Deus se cumprindo na minha e na tua vida, que nós temos que confiar 100% em Deus. Amém. Não é colocar os nossos problemas na mão de Deus hoje e amanhã cedo a gente recolhe de volta, porque nós achamos que está demorando. Nós achamos que o tempo de Deus é muito demorado para nós, querido. Não. Nós temos que fazer como Abraão, entrega 100% para Deus de tudo que nós temos. Querido, a palavra de Deus vai dizer que o mundo e tudo que nele há pertence a Deus. Querido, nada desse mundo é nosso. Nada que tem nesse mundo nos pertence. Nós usamos as coisas que existem nesse mundo pela misericórdia de Deus. Porque tudo que tem nesse mundo pertence ao Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Abraão sabia que tudo pertencia a Deus. Porque Deus é o Criador de tudo, querido. Tudo é dele, tudo por ele, tudo com ele, tudo para ele. E sem ele, querido, nada eu e você nós podemos realizar nessa terra, se não for a presença de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, como era sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaac, sobre a vida de Jacó, sobre a vida, querido, do patriarca, em nome de Jesus. Amém. Querido, repare que embora estivesse indo oferecer Isaac como um sacrifício a Deus, Abraão, ele disse aos seus servos que ele e Isaque iriam subir ao monte para adorar. Em momento nenhum ele disse que iria subir o monte para sacrificar a Isaque, não. Ele disse aos seus servos: nós vamos subir ao monte para adorar a Deus. E como nós lemos aqui no princípio, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou no monte, ele levantou um altar de adoração ao Senhor. Antes de sacrificar, ele foi adorar ao Senhor. Ele foi entregar a Deus a adoração 100% que estava sobre a vida dele. Adorar a Deus. Glória a Deus. E ele considerava que a oferta de seu filho amado Isaque, filho da promessa, um ato de adoração a Deus. Querido, tudo que nós façamos nessa vida nós temos que fazer para louvor e adoração do nosso Deus. Amém. Tudo que nós formos fazer, querido, se não for adorar o nome do Senhor, não faça. Se não for glorificar o nome do Senhor, não coloque as mãos. Não faça. Porque eu e você nessa terra, querido, tudo que nós fazemos tem que ser para adorar o nosso Deus. Glória a Deus. Tudo que nós fazemos nessa terra tem que servir como adoração ao nosso Deus. Se for para não adorar o Senhor, não façamos, querido. Glória a Deus. Nós temos que levantar todo dia aqui do altar de adoração a Deus. Amém. E adorarmos o nosso Deus todos os dias, porque Ele é poderoso. Glória Ele é digno de honra, de glória, de poder e de todo louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. E Abraão sabia que um ato de oferecer Isaque como sacrifício era um ato de adoração a Deus, de submissão a Deus, de sujeitar-se a Deus em 100%. Aleluia. Abraão levou Isaque como oferta voluntária a Deus pela fé. Pela fé, que nós temos que ser assim, nós temos que viver pela fé. A Bíblia diz que o justo, ele viverá da fé. Amém. E se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele.
Querido, quando eu e você nós recusamos daquilo que Deus está ordenando para mim e para você, o Senhor Ele não tem prazer na minha e na tua vida. O Senhor Ele não tem prazer naquele que volta atrás. O Senhor não tem prazer na vida daquele que retrocede, daquele que tem um chamado do Senhor e solta o arado, não quero mais, não vou mais, né? Abraão podia dizer para Deus: Senhor, eu não quero mais viver as promessas, eu quero ficar com Isaac, eu quero ficar com o filho da promessa, mas não, ele falou: Senhor, eu não abro mão da promessa que o Senhor me fez, e eu vou ser fiel até o fim. Subiu ao monte para entregar Isaac como uma adoração a Deus, né? Sabendo que Deus era capaz de ressuscitar o filho e assim manter a promessa. Por isso disse aos seus servos: depois de adorarmos, voltaremos. Abraão ele acreditava que se ele sacrificasse o teu filho, Deus ele era poderoso para fazer o quê? Para ressuscitar Isaac, querido. Ressuscitar, reviver a vida de Isaac. Amém, glória a Deus. Para que eles voltassem como Abraão tinha dito aos seus servos. Abraão sabia que Deus era fiel e que manteria a sua promessa. Deus ele é fiel para manter a promessa que ele fez para mim e para você. Glória a Deus. A promessa do Senhor, que ela não cai por terra. A promessa do Senhor não tem prazo de validade. Amém. A promessa do Senhor na minha e na tua vida ela não vence, né? Glória a Deus. Como um alimento que vence. Não, a palavra do Senhor ela não tem prazo de validade, porque ela é eterna, né? A Bíblia diz que Deus ele vela em cumprir as suas promessas. Querido, se Deus prometeu, creia que Deus ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida, como foi fiel na vida de Abraão. Querido, olha, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício, ele não recuou. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaac a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Aleluia! Hebreus no capítulo 11, do verso 17 ao 19, querido. Você pode estar vendo isso lá em Hebreus 11, 17 e 19, né? O autor da carta aos Hebreus está citando Abraão, citando a fé de Abraão. Hebreus, que o capítulo 11 de Hebreus vai falar sobre os heróis da fé. E um dos heróis da fé citado no livro de Hebreus é justamente Abraão. Querido, Abraão construiu um altar, pôs a lenha sobre ele, amarrou Isaac e colocou no altar, tomou o cutelo para imolar Isaac. Mas o anjo do Senhor o deteve. Querido, quando Abraão construiu o altar, colocou Isaac sobre o altar e foi para sacrificar, porque ele não ia voltar para trás, querido, ele não ia retroceder, ele ia cumprir aquilo que Deus pediu, aquilo que Deus ordenara. E ele foi para sacrificar Isaac, querido. O anjo do Senhor o deteve, né? Disse: Abraão, Abraão. E Abraão respondeu: eis-me aqui. E o anjo disse: não toque no rapaz, não toque no moço, né? E Deus, querido, ele honrou a fé de Abraão, que viu a disposição dele em oferecer Isaac como sacrifício, e providenciou um carneiro para o holocausto. Abraão tomou o carneiro, e ele e o filho adoraram. Aleluia, adoraram a Deus, querido, edificando um altar, lugar de entrega. Que alegria experimentaram diante de Deus por aquela provisão. Querido, o que nós entendemos? Que quando eu e você adoramos a Deus com a nossa casa, com a nossa família, né? Com toda a nossa casa, o Senhor ele entra com providência na minha e na tua vida. Amém, né? glória a Deus. Quando nós nos levantamos para adorar ao Senhor, querido, com toda a nossa casa, como Abraão se levantou com Isaac, para adorar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, para levantar o altar de sacrifício a Deus e sacrificar ao Senhor, o Senhor se agradou do sacrifício, né? E o Senhor providenciou o quê? Um sacrifício. O Senhor entrou com provisão. Querido, quando eu e você adoramos ao Senhor, o Senhor ele entra com provisão na minha e na tua vida.
O Senhor, Ele vem com a provisão sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério. Basta eu e você levantarmos um altar de adoração ao Senhor e sacrificarmos a Deus. Querido, no altar de sacrifício, Deus encontrou Abraão. Revelou-se como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Querido, quando eu e você levantarmos um altar ao Senhor, Deus, Ele vai se revelar para mim e para você como Jeová Jireh. Jeová Jireh significa o Deus da provisão, o Deus que provê, o Deus que entra com providências naquilo que eu e você necessitamos, querido. Jeová Jireh é o Senhor que provê. Amém. Aleluia. Querido, depois que Abraão ofereceu um carneiro, o anjo do Senhor lhe apareceu a segunda vez, dizendo: juro por mim mesmo, declara o Senhor. O Senhor jurou por Ele mesmo, querido, porque não tem alguém maior do que o Senhor. Amém. Para que o Senhor fizesse um juramento, jurou por Ele mesmo. Aleluia. Declara o Senhor que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu abençoarei e farei dos seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Em Gênesis 22, 16 e 17, Deus fizera uma promessa para Abraão que daria um filho. E agora Deus está fazendo outra promessa para Abraão, querido. Aleluia. Que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas, seria tão numerosa quanto as areias que existem na praia. Tem uma passagem que Deus diz para Abraão: olha para as estrelas. Será que pode contar as estrelas? Olha a areia do mar. Será que pode contar? Assim será a tua descendência. E Abraão tomou posse das promessas de Deus, porque não reteve nada de Deus. Pelo contrário, desejou pela fé dar o seu bem mais valioso em obediência a Deus. Aleluia, glória a Deus. Querido, pergunto para mim e para você nessa noite: será que eu e você teríamos a obediência, a coragem, a fé que teve Abraão para entregar para Deus o nosso bem mais valioso, aquilo que nós mais gostamos, aquilo que nós mais queremos? Será que eu e você teríamos essa fé, essa coragem de entregar ao Senhor aquilo que o Senhor deu para mim e para você de mais valioso nessa terra? É uma pergunta que fica para mim e para você nessa noite. Querido, vendo essa disposição, Deus soube que Abraão era totalmente dele e que nada reteria para si. Soube que Abraão permaneceria fiel e obediente a ele, diante da prontidão do patriarca em oferecer Isaque. Deus não apenas proveu o sacrifício, Deus devolvendo Isaque a Abraão, como também o abençoou e fez prosperar e fez dele pai de multidões. Aleluia. Querido, tudo que Deus prometeu para Abraão, desde quando prometeu um filho, Deus cumpriu na vida de Abraão. Amém. Glória a Deus. Nenhuma das promessas que Deus fez a Abraão caiu por terra, querido. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E eu posso dizer para você com 100% de certeza nessa noite, que tudo que Deus te prometeu, Ele Glória vai a Deus. cumprir em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nenhuma das promessas de Deus a Abraão caiu por terra, querido. Aleluia. Nenhuma das promessas que Deus tem na minha e na tua vida, ela não vai cair por terra. Amém. Porque Deus, Ele é fiel, Ele é justo. Amém. Deus velho em cumprir a tua palavra. Glória a Né? Deus. Deus nunca perdeu uma batalha, Deus nunca deixou de cumprir a tua palavra. Né? Mas muitas das vezes que nós estamos esperando Deus cumprir comigo, com você no tempo nosso, no nosso tempo. Né? Deus, Ele vai cumprir as promessas aqui, mas é no tempo dele. Né? Para Deus cumprir a promessa para Abraão, Abraão teve que quê? Que perseverar, querido. Amém. Nós ouvimos aqui no início dessa live que Ana, para receber a promessa, para receber a bênção, ela teve que o quê? Perseverar. Amém. Querida, a perseverança Glória a Deus. é uma das armas que nós temos que ter, querido, perseverar. Amém, Jesus. Para que a promessa do Senhor se cumpra na minha e na tua vida, primeiro nós vamos passar por esse tempo de obediência. Nós vamos passar por esse tempo de espera. Glória a Deus.
Muitas das vezes ela pode até demorar um mês, um ano, eu não sei quanto tempo você está esperando a promessa. Mas eu sei que Deus é fiel para cumprir a promessa. Glória a Deus. Haverá ocasiões em que Deus provará a mim e a você, tal como fez a Abraão. Querido, para ver se eu e você estamos o quê? Aptos para receber a promessa de Deus. Glória a Deus. Né? Ele lhe pedirá um sacrifício para ver se você é totalmente submisso a Ele, ou se há coisas que irá negar. Ele poderá lhe pedir um sacrifício semelhante, né, ao da viúva pobre. Deus pode pedir um sacrifício para você, querido, igual pediu para aquela viúva pobre, né, que entregou a Elias uma porção de comida e de azeite. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele pode pedir para você um sacrifício, querido, dessa forma, dessa maneira, né, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aqui, ó, quando Elias pediu a ela que lhe desse comida, fez-lhe também a promessa de que haveria provisão sobrenatural. Nem a farinha na vasilha acabaria, nem o azeite da botija secaria. Quem dá para abrir lá comigo em 1 Reis? Vai lá em 1 Reis. Aleluia. 1 Reis. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Aleluia. 1 Reis 17, 14. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 1 Reis 17, 14. Querido. Vamos ver que essa promessa que Deus fez a essa viúva, né? Diz assim: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover na terra. Aleluia. Olha a promessa do Senhor, querido, para essa viúva, né? Elias tinha desafiado Acabe, né, e dizendo assim, né, sobre a minha palavra, né, sobre a palavra de Elias, que não haveria chuva na terra, né? E Deus mandou que ele fosse então até essa viúva, né, que lhe o alimentasse. E quando ele chegou para aquela viúva, né, Deus fez uma promessa para aquela viúva, querido, né? Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover na terra. Aleluia. Verso 15 diz: ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou, e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Querido, enquanto Deus não fez chover na terra, aquela viúva, ela foi suprida pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus supriu a vida daquela viúva por cerca de 3 anos e meio. 3 anos e meio Deus proveu na vida daquela viúva e na vida de Elias. Deus, aleluia. Querido, ela agiu com fé e obedeceu a ordem divina comunicada por Elias. Então Deus cumpriu a promessa e supriu-lhe as necessidades. Querido, Deus, ele é fiel na minha e na tua vida para suprir todas as nossas necessidades. Aleluia. Em nome de Jesus. Davi, querido, no Salmo 37, ele diz assim: fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Amém. Querido, Deus, ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Querido, Deus sempre responde à fé. Quando você dá um passo de fé e oferece um sacrifício de acordo com a orientação divina. Querido, todas as vezes que eu e você obedecemos a Deus, seja em sacrificar, seja em fazer aquilo que Deus está mandando,
Deus ele sempre vai cumprir a promessa dele na nossa vida. Querido, Deus libera a sua provisão, porque Ele é Jeová Jireh. Amém. Glória a Deus. E suprirá sobrenaturalmente as suas necessidades. Queridos, Deus ele vai cumprir a palavra que diz sobre a minha, sobre a tua vida. É Deus que supre a minha e a sua necessidade, querido. E nisso nós podemos dizer que nós somos que abençoados e prósperos pelo Senhor, né? Tem muitas pessoas que pensam que prosperidade é ter muito dinheiro no banco, é ter casa própria, é ter carro, é ter finança, querido. Isso não é prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica chama-se ausência de necessidade. Então Deus ele vai cumprir, querido, nos suprir a nossa necessidade. Amém. A palavra de Deus diz assim que tendo o que comer, tendo o que vestir, estejais contentes. É que hoje o ser humano não está contente com nada, querido. Quanto mais ele tem, quanto mais ele quer, né? E eu e você, nós temos que viver pela palavra de Deus. Glória a Deus. Porque o justo viverá Aleluia. da fé. Amém. Querido, talvez você enfrente circunstâncias que pareçam impossíveis, né? Catástrofes naturais, falência, né? Desemprego, renda insuficiente, contas acumuladas. Nesse tempo aqui, que já tinha isso, imagina nos dias de hoje. Parece que eu e você estamos lendo a Bíblia e estamos vendo o que acontecia com Abraão acontecendo hoje. Verdade. Acontecendo nos dias de hoje, querido, né? O que nós vemos hoje? Catástrofes naturais. Sempre estamos vendo acontecer, né? Falência. Querido, nesse ano de 2020, para até agora 2021, quantas pessoas nesse mundo abriu falência? Verdade. Quantas pessoas abriram falência, querido? Né? Muitas pessoas abriram falência, tiveram os seus negócios falidos, né? Desemprego. Quantas pessoas desempregadas temos hoje no mundo? Verdade. Né? Parece que nós estamos vendo os dias de Abraão e estamos vivendo hoje de novo, né? Querido, renda insuficiente. Tudo que nós ganhamos às vezes não dá para quê? Para suprir a necessidade, né? Mas se eu e você estivermos na presença de Deus, sendo fiel a Deus, Deus ele vai suprir a nossa Glória a Deus. necessidade, Aleluia. né? Amém. Contas acumuladas, quantas pessoas têm contas acumuladas, né? E tem pessoas que dizem assim, minhas contas estão acumuladas por causa da pandemia. Isso é mentira, né? Isso é só uma desculpa, que muitas das vezes a minha conta, a sua conta, ela fica acumulada porque eu e você deixamos de ser fiel a Deus. Verdade. Deixamos de cumprir os nossos votos a Deus. Deixamos de entregar na casa do Senhor aquilo que pertence ao Senhor, o dízimo e a oferta. Nós deixamos de ser fiel com o Senhor, querido. Em Malaquias vai dizer que se eu e você formos infiéis ao Senhor, seremos amaldiçoados, né? Se nós negarmos aquilo que é do Senhor, viveremos dias de maldição. Querido, quando você age pela fé, com base nas promessas de Deus, e o adora com uma oferta sacrificial, como foi Abraão fez com Isaac, ele intervém a seu favor e lhe dá provisão para qualquer necessidade. Ele seja qual for a tua necessidade nessa noite, Deus ele está dizendo para mim e para você, se eu e você formos fiéis a Deus, Deus ele pode suprir qualquer necessidade na minha e na tua vida. Amém. Não importa qual seja a minha e a tua necessidade, Deus ele é fiel para nos socorrer. Amém. Né? Socorro bem presente na hora da angústia. É o nosso Deus, torre forte sobre a minha e sobre a tua vida. Querido, Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para o monte. Ou seja, eleva os meus olhos sobre os montes. Os montes significam que as dificuldades, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Querido, o meu e o seu socorro ele não vem de outro lugar se não for do Senhor. Amém. Ele não vem do meu emprego, ele não vem do meu patrão, ele não vem da minha esposa, ele não vem, né, das minhas finanças, não. O meu e o seu socorro ele vem de Deus. Amém. Quando nós confiamos em Deus. Aleluia. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas eu e você, querido, nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia. Querido, comece a romper as barreiras para a vitória financeira. Amém, Jesus. Mesmo hoje, ainda que você sinta que está no fundo do poço, querido, quando você chega no fundo do poço, não tem mais saída, né?
Não adianta você olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo, olhar para baixo, não, querido. Quando eu e você chegamos no fundo do poço, só tem um lugar onde eu e você podemos olhar, que é para cima. Verdade. Eleva os meus olhos sobre o monte, de onde me virá o socorro? Querido, mesmo dentro do poço, Deus ele pode suprir a minha toda necessidade. Glória a Deus. Querido, José, ele estava dentro do poço. Mas mesmo dentro do poço, ele olhou para cima e o Senhor tirou ele de dentro. O Senhor proveu na vida dele. O Senhor havia feito uma promessa através de um sonho. O Senhor cumpriu na vida dele. Da mesma maneira que Deus pode me tirar, Deus pode te tirar do fundo do poço e nos colocar de pé na presença dele e fazer cumprir todas as promessas do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. Ele dê a Deus uma oferta sacrificial, crendo que Ele intervirá a seu favor e cumprirá as suas promessas na minha e na tua vida. Amém, glória a Deus. Querido, todas as vezes que eu e você oferecemos ao Senhor um sacrifício que seja agradável a Deus, como Abraão ofereceu um sacrifício agradável a Deus, oferecendo Isaac, Deus ele vai se agradar de mim e de você. Ele vai cumprir na minha e na tua vida todas as promessas a qual Ele tem falado sobre a minha e sobre a tua vida, querido. Porque Deus ele é fiel. Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Querido, quem quebra a aliança com Deus é eu e você que quebramos a aliança com o Senhor. O Senhor ele nunca vai quebrar a aliança dele comigo e com você. Querido, se eu e você deixarmos de receber as promessas de Deus, é porque eu e você, muitas das vezes, quebramos a aliança com Deus. E nessa noite é noite, querido, de eu e você nos consertarmos com o Senhor, Amém, de renovarmos a nossa aliança com o Senhor, de não abrirmos mão daquilo que o Senhor tem falado comigo e com você. Né? Não abrimos mão das promessas de Deus. Amém. Abraão ele não abriu mão das promessas de Deus, mesmo tendo que entregar Isaac, mesmo tendo que devolver ao Senhor a promessa que o Senhor tinha feito. Ele acreditou que Deus podia ressuscitar Isaac e entregar a promessa sobre a vida dele. Aleluia. Tanto é que Deus ainda prometeu que ele seria pai de nações, pai de multidões. E se hoje eu e você nós estamos aqui nessa noite, podendo falar desta palavra, porque Deus é fiel, querido. Deus ele cumpriu na vida de Abraão, e eu e você nós somos descendência de Abraão. Nós estamos debaixo das mesmas promessas que Deus prometeu para Abraão, querido. Eu e você nós estamos debaixo das mesmas promessas de Deus. E para mim e para você recebermos essas mesmas promessas, nós temos que ser fiel, igual Abraão foi fiel a Deus. Entregar a nossa vida, não 50%, não 70%, não 99%, mas 100% a Deus. Deixar Deus conduzir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Ele entrega tudo que você tem nessa noite na presença de Deus. Glória a Deus. Coloque também os seus pedidos de oração, aproveitando. Coloca os teus pedidos de oração, Ele entrega tudo na presença de Deus. Porque Deus ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida aquilo que tem prometido para mim e para você, mesmo que isso demore aos nossos olhos. Mas a palavra do Senhor diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Querido, no estalar de dedo, o Senhor ele pode cumprir essa promessa na minha e na tua vida. Basta eu e você nos mantermos fiéis a Deus. Amém. Sem desviar para a direita, para a esquerda, não, mantemos fiéis a Deus, 100% na presença de Deus, buscando a Deus 100%, entregando a Deus tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós possuímos nessa terra. Porque se nós temos alguma coisa é porque Deus tem nos dado. Deus tem se mantido fiel até os dias de hoje, eu creio que vai se manter para sempre. Que a palavra de Deus diz que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus ele é fiel, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar nessa noite. Amém. Você que pode, ora conosco nessa noite, entregando a tua vida, a tua casa, a tua família, na presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos ao Senhor nessa noite, Pai. Senhor, por cada vida, Senhor, Pai, por cada família. Senhor, por cada pedido apresentado ao Senhor nessa noite, Pai. Senhor, a palavra do Senhor, Pai, diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor, Ele não rejeita, Pai. Deus, em nome de Jesus. Senhor, entra, Senhor, Pai, com providência, Senhor, sobre a vida de cada um deles, Deus. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus.
Senhor, vai entrando com providência, Senhor, Pai, na vida, Senhor, Pai, dos teus filhos, ó Deus. Senhor, porque nós cremos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus justo. Um Deus que tem prazer em abençoar, Senhor, para os seus filhos, meu Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Pai, a palavra do Senhor diz que o Senhor trabalha em favor daqueles que acreditam, daqueles que confiam no Senhor, Pai. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nessa noite, Pai. Senhor, apresentando diante do Senhor, Pai, cada pessoa, Senhor, que entrou nesta live, Pai. Senhor, cada pessoa que ouviu a tua palavra, Senhor, Pai, nessa noite, seja 1 minuto, seja 2 minutos, Pai, não importa. Senhor, o que importa é a presença do Senhor, meu Deus, sobre a vida de cada um de nós, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, nesses tempos de dificuldade, Pai, nesse tempo de pandemia, Pai. Senhor, tempo, Senhor, Pai, em que as vidas, Senhor, Pai, estão sendo perdidas, ó Deus. Senhor, muitas pessoas, ó Pai, estão, Senhor, Pai, em luto, Senhor, meu Deus. Senhor, tem pessoas, Pai, que estão em luto por um parente, por 2, por 3, ó Deus. Senhor, nós não sabemos, ó Deus, em nome de Jesus, mas entra, Senhor, Pai, com providência, Pai. Espírito Santo de Deus, entra com consolo, meu Deus. Senhor, consola cada vida, em nome de Jesus. Oh, Senhor, em nome fortalece. de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. No nome de Jesus, ó Pai, que nós abençoamos cada vida, cada lar, cada pessoa, cada família nessa noite, Deus. Entra, Senhor Deus, com a providência que só o Senhor pode, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, é isso que nós pedimos ao Senhor nessa noite, Pai. E desde já, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai. Por cada vida, por cada casa, por cada lar e por cada família nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Você que pode, levanta as suas mãos nessa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja não somente hoje, mas para todo sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, no nome de Jesus. Queridos, que você tenha uma noite abençoada na presença de Deus. Que Deus continue guardando a tua vida, a tua casa e a tua família no nome do Senhor Jesus. Obrigado a cada um que esteve Uma presente. boa noite a todos. Em